Shabbat Shalom a vocês, irmãos. Nós agora retornamos novamente com a live. Nós tivemos um problema de queda de rede, o que é normal, né? Isso é normal. Baruch Hashem, porque nós temos Wi-Fi. Baruch Hashem, porque nós temos iPad, temos todas essas invenções modernas e podemos estar sempre em contato, né? Mesmo à distância com os irmãos, tá? Para aqueles que estão chegando agora, nós somos um Oriente maçônico cabalístico. O nosso objetivo é estudar como os nossos irmãos mais velhos estudavam, né? Então nós fazemos uso da ritualística da maçonaria operacional e fazemos uso, obviamente, dos estudos da sabedoria da Kabbalah. A Kabbalah é a ciência das ciências, é o estudo dos estudos, né? Tudo vem de lá. Então, nós temos um procedimento operacional padrão que nós nos ajustamos para isso. Esse procedimento operacional padrão está aqui no quadro. Mestre Pedro Paulo, Mestre Pedro Paulo sempre tendo essa trabalheira aqui com a gente de nos fazer estar à live com vocês, né? E está ali no controle. O Roche Lucas também está aqui, o mestre André e o companheiro Ari estão presentes aqui hoje, tá? Então nós temos esse procedimento operacional padrão, quer dizer, de 10 ao meio-dia, nos Shabbatot, né, nos sábados, nós estudamos a Parashá da semana, tá? Porque é importante. Lembre-se que as Parashiot, lembre-se que esse conceito de fatiar, né, os 5 livros, né, do Romash, né? O Romash é lido e estudado e feito o seu entendimento é o que vira a Torá. Então, nós estudamos pela parte da manhã as Parashot. Não estudamos de forma aberta, tá? Nós estudamos intragrupo, tá? Tanto fazendo uso de um sistema do Google, que eu chamo de Yakut, mas não é Yakut, né? Hangout. É Hangout. Irmãos, eu chamo de Yakut, mas é Hangout, tá? Mas acho que Yakut ficaria melhor que Hangout. Porque Hangout é enforcar, né? Então ninguém se entrega a estudar, né? Para ficar Hangout, para ficar pendurado, não é isso? Ressaca também é Hangout. Hangout também é ressaca, né? Então, eu acho que Yakut faz mais bem ao organismo. Ok. Então, nós temos aqui, aí nós fazemos realmente isso, transmissão para todos, de 10 a meio-dia, quem faz parte do nosso Oriente. Então, para todos os graus do nosso Oriente, de 10 a meio-dia, nós estudamos as Parashiot. Agora, nós damos uma dica para todos vocês, subindo na página do Mago e na página do Oriente, Urbet Orb, subindo o resumo da Parashá da semana, o Salmo da semana e a instrução do Rebbe Label Wolf, né? Então, assim, nós democratizamos uma coisa que depois nós fazemos de forma interna. Ou seja, nós somos exógenos pela página e nós somos isógenos nos nossos estudos aqui na Beit Shiur, tá? Tudo bem, para vocês entenderem isso. Pela parte da tarde, então, nós nos reunimos de forma maçônica cabalista, né? Então, o primeiro e o terceiro sábado de cada mês nós nos dedicamos ao primeiro grau. Nos segundos sábados nós nos dedicamos ao segundo grau, que é o grau de companheiro, tá? E no último sábado de cada mês nos dedicamos às iniciações, às elevações, né? Quer dizer, à ritualística e aos estudos do terceiro grau, tá? Nós temos um procedimento operacional padrão para isso e assim o cumprimos. Mas hoje, irmãos, é um sábado muito especial. É um sábado que só ocorre... eu esqueci, Pedro Paulo. Lembra aos irmãos o nome das páginas e o canal do YouTube. A página é Facebook/Magid Selmic, Grande Oriente Urb et Orb, que é a página do nosso Oriente, e no YouTube
youtube.com.br/Magid-Selmek. Exatamente, tá? Então, tendo dado essas informações gerais, vamos lembrar então que sábado de importância é esse para nós. Nós só temos um sábado desse a cada 29 anos, tá? Que é exatamente quando os nossos irmãos mais velhos, nas sinagogas, estão na sua semana de oitava, estão comendo o seu pão asmo, né, em português, matzah em hebraico, o pão não é sem fermento, é o pão que não fermentou, tá? Os cristãos estão festejando a oitava da Páscoa, ou seja, eles culminam amanhã com a grande festa de Jesus, Hesed, em hebraico, misericórdia, misericordioso, que é o Jesus misericordioso, tá? E nós fazemos uma semana de vitriol. Então é a semana em que todo maçom deveria estar se reunindo em pequenos grupos, tá? Para fazer um exercício do seu vitriol, né? Para aqueles que não são maçons, visitem interior e terra, retificando-se in vienes occultem lapidem, né? Quer dizer, então você vai fazer uma semana de buscar o seu interior, tá? Para descobrir o que nós na maçonaria cabalística vamos chamar então do seu egoísmo, né? Do faraó que te dirige, a quem tu serves, irmão, né? Você vai descobrir a sua pedra oculta. Certa vez eu fui convidado para fazer uma palestra, né? Em um oriente desses que é dito regular. Eu não sei porque chamam os orientes de regular, né? Porque um verdadeiro maçom, ele é sempre irregular, né? Concorda comigo? Não existe verdadeiro maçom. Você pode ser um falso maçom em um dito oriente regular e se torna um maçom irregular do mesmo jeito, tá? Okay? Então, aí eu falei que eu iria falar sobre o telhamento. Isso mas telhamento todo mundo sabe. Eu acho que não sabe, tá? Eu tenho um vídeo gravado sobre telhamento, tem mais de 3 horas, tá? Porque o telhamento, ele é assim uma síntese, né? Então, da mesma forma que você pode resumir toda a Torá, tá dando para ver, irmão Pedro Paulo? Sim, senhor. Da mesma forma que você pode reduzir toda a Torá em 2 palavras em hebraico, Sedaká Umishpat, justiça e juízo, nós também podemos resumir toda a maçonaria nas 7 linhas do telhamento. Então, essa é a parte aonde nós vamos buscar vencer minhas paixões, submeter minha vontade e fazer novos progressos na maçonaria. Essa é a semana do vitriol. É a semana que está no telhamento, mas a pessoa tem no decoreba, né? Qual é o grande problema do brasileiro, de um modo geral? O brasileiro passou a ter um esquema de saber de cor as coisas sem poder, porque ele sabe as coisas. Então, nós, maçons cabalistas, eu pelo menos faço daqueles que estão no nosso Oriente, procuro mudar a neurolinguística deles para eles entenderem que o importante não é a resposta que você dá, é a pergunta que você faz, porque não necessariamente a resposta que você dá é questão do que você sabe. Você pode dar resposta sem saber, tá? Agora, já a pergunta não. Quando você faz a pergunta, é porque tanto o seu hemisfério direito como o seu hemisfério esquerdo, eles começaram a operar para fazer aquela pergunta. Então, nós, maçons cabalísticos, nós somos masterizados na arte de perguntar, não na arte de responder, tá? Muito bem. Então, essa semana é importante, tá? Como é que os nossos irmãos mais velhos, os judeus, né, eles encaram a matzah, né? Eles encaram a matzah, quer dizer, o pão ázimo, né? Dentro daquele conceito que eu tenho que tirar tudo que é fermento da minha casa, né? Eu tenho que tirar fermento, então eles pegam fermento, botam dentro de caixa, escondem a caixa com fermento na garagem, né?
tem o fermentinho que as crianças procuram dentro de casa e eles acham o saquinho de fermento, que até gerou essa tradição no cristianismo de buscar ovo de Páscoa, né? E etc. Isso é a Pessah, tá? Essa é a passagem para eles. Sair do faraó e ir ao encontro de Hashem. Isso é a Pessah dele, é a passagem, tá? Já o cristão, né, adaptou, né, São Tomás de Aquino aí adaptou para a festa de Asterote, né? Easter, né? A deusa do leste, a deusa da fertilidade. Então, os cristãos, eles festejam com coelho, né, que é muito fértil, né? Também com ovo, que é o renascimento, né? E eles passam uma semana louvando, né, a ressurreição do Cristo Jesus, e eles festejam amanhã, domingo, o dia do Jesus misericordioso, né? Tá? Nós passamos uma semana e nós encaramos o nosso matzah. O que a gente tem que procurar? Qual é o nosso fermento? Buscando a nossa soberba, tá? Então, para o maçom, essa é uma semana importante, porque nós buscamos a soberba que reside dentro de nós, tá? Nós, obviamente, fazemos um ritual muito grande em loja, no Oriente, onde nós vemos aquilo que está nos atrapalhando para ir ao encontro de uma posição melhor na vida, de prosperidade. E nós já estudamos, tem até vídeo, né, sobre prosperidade, Pedro Paulo? Sim. Não tem? Nós vimos que existem 5 tipos de prosperidade: prosperidade financeira, prosperidade na saúde, né? A prosperidade na família, prosperidade nos negócios. Existem 5 áreas, né? Existe um Rumash, né? Para o estudo da prosperidade, né? Então, os judeus, eles vão ligar a matzah, o pão ázimo, às mitzvah, né? As mitzvah. Mitzvah é ordenança. Mitzvah é ordenança. Mitzvot, ordenanças. Mas o plural de matzah é matzvot, né? Então, em termos de gematria, matzah e mitzvah é a mesma, tem o mesmo poder numérico, tá? Então, eles fazem essa gematria, que a busca dos fermentos é a busca dos próprios mandamentos. Nós, maçons, buscamos a soberba que está dentro de nós, tá? Agora, para nós entendermos o que é a soberba dentro de nós, nós temos que voltar um pouquinho, tá, ao conceito lá no livro de Bereshit, Sefer Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, né? Primeiro livro da Bíblia, de um modo geral, né? Para esses que têm a Bíblia aí, King James, né? A Bíblia do maçom, a King James, é o primeiro livro logo. Então lá tem uma horazinha, né? Que é o sexto Yom, né? Onde Hashem resolve criar o homem, tá? Então ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tem então o Bat-Kol, né? Tem uma reverberação, reverberar em hebraico Bat-Kol, né? Tem esse Bat-Kol, a nossa imagem e semelhança o fazemos, tá? Então, neste momento, o plano espiritual resolve fazer e a terra diz: façamos então. Nesse exato momento, começa a grande luta da nossa história terrarum. Começa a grande luta da nossa história terrarum. Particularmente a nossa aqui, que nós chamamos de história calamitatum. A história calamitatum, ela é dividida em 3 grandes chunks, né? Em 3 grandes chunks de estudo. O estudo da Torá, o estudo do Zohar e o estudo dos sábios, tá? Sábios, por exemplo, nós temos aqui o Tania, tá? Então, aqui é um resumo, tá dando para ver? Sim, senhor. É um resumo do Tania. Então, nós temos um curso específico para o estudo do Tania, tá? Até essa semana eu mandei fazer, eu fiquei meio chateado com o valor que o camarada me cobrou, tá? Então, para aqueles irmãos que acham aí
que o Rosh Lucas cobra caro aí, R$50 a apostila da Cabala. Eu paguei por essa apostilazinha daqui, que é uma relação hebraico-aramaico, paguei R$29, foi? Aí eu reclamei, o cara fez por 25. Tá? Então, quando o Rosh ele cobra de vocês aí R$50, é porque é o custo. Tá? Nós não temos... esse aqui já é o curso do Tania, tá? Que nós fazemos, tá? Esse é o Urabi de Iliade, né? Um desenho do Urabi de Iliade. É um curso que nós fazemos às quintas-feiras, tá? Mas nós estudamos literalmente como nos é ensinado pelos nossos sábios. Nós estudamos o Rumash, transformamos o Torá, o Zohar, porque é a parte mística, né? E os sábios, porque é a aplicação de todo esse conhecimento, tá? Então, nesse exato momento, aonde é dito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança o façamos, aparece então esse grande conflito, essa grande dualidade que vai nos guiar ao longo da nossa, o que é chamado de vida ou existência, tanto no História Terrarum, ou seja, a nossa consciência, ela pertence ao História Terrarum, tá? Então, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta, tá? E o História Calamitatum, que é a história de hoje, é o dia de hoje. Lembre-se, irmãos, esse conceito maçônico cabalista. O dia de amanhã não existe, né? O dia de amanhã não existe, existe o hoje. E o hoje nós temos que ter a consciência que nós somos espírito e corpo. O espírito no corpo, ele forma uma coisa chamada alma vivente. Então, essa grande discussão no livro de Bereshit, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança o façamos, é a criação dessa alma vivente que somos nós, tá? Aqui é o que nós declaramos. Nós declaramos nesse momento em Bereshit, como maçons cabalistas, nós declaramos, aqui começa, irmãos, a nossa batalha em Mahut, né? Então, nesse momento, irmãos, começa a nossa batalha em Mahut, né? Mahut, reino, né? Nesse reino da criação que nós estamos, tá? Então, nós temos que saber que cada um de nós somos um homem, mesmo a mulher é um homem. A mulher é um homem que leva a vida, Ish e Ishar. Nós temos instrução para isso, né? Sim. Não é? Nós temos aí. Você sabe de cabeça o nome do vídeo, não, né? Não, né? Mas quando a gente fala, senhores e senhoras, a gente não precisaria falar isso. Bastava a gente falar Ish, tá? Porque mulher, o centro de Ishar da mulher é Ish, que é homem, tá? Então, nós somos homem, pertencemos a um povo. Nesse caso aqui, nós pertencemos a um povo maçônico cabalista, a hebreus. Nós somos hebreus porque nós dominamos a arte de sair e chegar, sair da tristeza para a alegria, da pobreza para a prosperidade, da ignorância para a busca da sabedoria. Nós temos essa arte, né? Nós estudamos para isso e nós temos como objetivo criar uma melhor civilização. Tá dando para ler bem aqui, irmão Pedro Paulo? Sim, senhor. Tá? Dá um zoom aí, se for o caso. Tá? Muito bem. Então, Roche, entendeu? Não, você estava abaixado aí. Estou compartilhando. Entenderam? Tá? Perguntas? Não tem pergunta. Até o momento. Até o momento. O Roche, ele estava ali concentrado. Mas é importante se concentrar, tá? Então, isso é muito importante, nós entendermos que tem gente que fala, aí nesse momento, Deus pegou do barro da terra, aí enquanto o barro secava, ele foi lá na barriga de Adão, aí fez assim com o dedo, para saber se o barro já estava bom, para ficar em pé, aí virou um umbigo, né? Não tem essa história? Sim. Tem essa história. Não, o homem já existia, então eu convido vocês para lerem o artigo desta semana que subiu, né? Ok? Leiam o artigo dessa semana e leiam mais os 100 e tantos artigos que tem. Tem mais de 100 artigos, né? Tem mais de 100 artigos nas nossas páginas, né? Leiam lá para vocês entenderem. O homem já existia. Houve então essa noção, né, do plano espiritual
que para resolver o problema do plano espiritual, era também plano sutil. Não vamos falar espiritual, parece que aqui são seguidores de Allan Kardec. Nós não temos nada contra Allan Kardec, pelo contrário, né? Estudou muito na vida dele. Mas nossa linha é maçônica cabalista. A nossa consciência é universica, então ela está em nós e está no universo, tá? Bom, nesse exato momento foi criado o grande problema do História Terrarum. É o grande problema da História Terrarum, que está no vídeo do mês passado, que eu falo do Vale da Estranheza, tá? E o que é o Vale da Estranheza, irmãos? O Vale da Estranheza é uma coisa muito simples. A consciência que não está adensada, que não está encarnada, ela não entende como é que ela vai conseguir adensar. E o adensado não entende como é que vai ficar sutilizado. Então, qual é o grande problema dessa história calamitatum que a gente vive aqui? É o processo de encarnar e o processo de desencarnar. Aí está o que, por exemplo, aqui o nosso Rabi de Liad, ele vai chamar de a grande sala, que ele vai contar então o encontro que ele teve com o Mashiach, com o Messias na grande sala, né? O apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, né? O Ravi Shaul, né? Que todo companheiro, viu, irmão ali, todo companheiro é um masterizado nas cartas paulinas. Nós vamos ter que fazer estudos específicos sobre cartas paulinas. Quem estuda as cartas paulinas e não estudou a Torá, não vai entender as cartas paulinas. Porque carta paulina é tudo explicação do livro. E o livro que ele se refere sempre é o Rumash, a Torá, tá? Ou o Naviim, os profetas, tá? Então, tem esse Vale da Estranheza, tá? E esse Vale da Estranheza é aquele problema, eu estou desencarnado, como é que eu faço? Estou encarnando e eu estou encarnado e estou desencarnando. Então, essa confusão, esse mix, cria o Vale da Estranheza. Então, existe uma confusão sutil, densa, sutil. Entende? Aí você chega perto de uma pessoa e fala assim, como essa pessoa é pesada. Mas a gente veio, eu e o Rocha, a gente veio falando disso, de uma né? pessoa, nossa, aquela ali se chega perto até dor nas costas. Tá, dor nas costas. A L1, L2, L3 é por onde entra, né? A gente nem cumprimenta a mulher, nem na mão dela eu peguei. Nem na mão dela. Tem gente que seca a pimenteira. E nós tivemos um ataque outro dia, a pimenteira não, a ruda. Nós tivemos um ataque, a nossa querida e amada ruda aqui, tá? Ó. Coisa maravilhosa, violenta. Então nós temos que tomar cuidado, porque o Vale da Estranheza, ele está aí para isso. E aí, irmãos, eu gostaria de colocar para vocês uma coisa. Mesmo dentro de toda essa confusão, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, menos as ortodoxas e mais a romana, tá? Pô, nós temos ali oração para tudo, santo para tudo, não é verdade? Tá? Aquilo ali é um pouco de Vale da Estranheza, tá? Mas tem uma oração que é extraordinária, o modo como ela termina, que é a Ave Maria, né? Ave Maria, Mater Deus, ora por nobis peccatoribus, nunca nes hora mortis nostri. Amém, tá? Então, na hora da nossa morte, então nós rogamos a presença do sutil na hora da nossa morte. Aí você vai para os centros espíritas... Para não chegar nesse Vale da Estranheza aí... Perdido e mal pago. Desorientado, é claro. E os espíritas também. Isso é assim o grande mérito que eu dou a esse povo espírita. Porque povo aqui, né? Então aqui vai ter povo espírita, povo hebreu. Judeu não é raça. Tá? Judeu é povo, tá? Povos saíram do Egito. E o Rumash, a Torá foi dada por Hashem no Sinai em 70 línguas, tá? Diz o Midrash, tá? Então, aqui tem vários povos. Tem o povo evangélico, tem o povo macumbista, né? Macumbista, umbandista, não é verdade? Candomblessista. Hã? Candomblessista, né? São povos, aqui são povos, tá? Nós somos povos maçônicos
cabalistas, tá? Nós somos estudiosos, cientistas do Humash. O cientista do Humash é aquele que, lendo o Humash, isso daqui é Humash. Quando a gente estuda e entende, vira Torá, tá? Muito bem. Essa oração da Ave Maria, ela é muito importante, porque o que está sendo dito ali? Pô, esteja comigo, né? Rogue por mim na hora da minha morte, para que eu tenha uma boa morte. Os espíritas, por exemplo, eles chamam, né, guias, né? Eles chamam de guias, não é isso? Eles chamam guias para ajudar a levar essa consciência na hora da morte, tá? Agora, nós, maçons cabalistas, fazemos esse processo em vida. Nós já começamos com vitriol. Então, nós estamos, anualmente, nós dedicamos essa semana, quer dizer, semana posterior a Pessa, tá? Ao ritual de Pessa, para buscar esse nosso interior, tá? Então, essa vamos assim dizer, esse Shabat que nós estamos vivendo hoje, que só ocorre a cada 29 anos. Então, há 29 anos nós temos esse Mazal de Júpiter, nós temos esse sincronismo entre os irmãos mais velhos judeus, os irmãos mais novos, os cristãos, e nós, eternos estudantes da sabedoria do hermetismo, os maçons cabalistas, tá? Muito bem. Então, para entender, para poder fazer, irmão, para você poder fazer o vitriol, qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Ninguém respondeu. Fiquei frustrado. A primeira pergunta que você... Roche, você é Roche, tem obrigação de saber. Qual é a primeira... tá rindo? Você é Roche, tem obrigação de saber, né? O Ari gostou, né? O Ari agora está cobrando que você tem que responder. Qual a primeira pergunta que todo irmão maçom tem que fazer para entrar no processo de vitriol? Qual a primeira pergunta? A quem comanda? Não. A primeira pergunta, a quem eu sirvo? Aqui eu sei. Essa é a primeira pergunta, a quem eu sirvo? Sabe? Eu sirvo a quem? Quem é o meu rei? A quem eu sirvo e a quem eu quero servir. Não, a quem você serve. Você só vai poder dizer a quem eu quero servir quando você entender para quem se você for um ateu. Porque se você é um maçom, você serve a Hashem. Por quê? Porque na maçonaria não é tudo para a glória do grande arquiteto do universo. Então essa pergunta, a quem eu quero servir, não existe. Ela é feita na iniciação. Em todos os meus casos de dificuldade, a quem clamarei? A Deus. A Hashem. A Deus. Então essa pergunta do Roche está errada. Já matou no início. Tá? Agora, nós temos que saber o seguinte: por que eu não estou conseguindo servir de forma apropriada a Hashem? Por que eu não estou podendo chegar em loja e dizer Kodsla Adonai, Holiness to the Lord, a glória do grande arquiteto do universo? Por que eu não estou conseguindo falar isso? Porque eu estou preso em um faraó. Em um faraó, tá? Então, a pergunta hoje, nesse exato momento, a pergunta do vitriol, lembre-se, irmãos, o dia de amanhã não existe. A pergunta de hoje qual é? A quem eu? Sim. Quem é o meu rei? Quem é o meu rei? Tá? Então, rei em hebraico, tá? Rei, como é que é? Meler. Meler, ó, tá vendo? Ó? Meler, Malá. Então, eles estão já bastante palavras em hebraico. Nosso curso de hebraico no Oriente, irmãos, é para que vocês possam saber falar as palavras e conhecer os seus conceitos, tá? Então, isso é que é o mais importante. Quando a gente faz curso com os grandes rabinos, cabalistas, né? Normalmente os cursos são em inglês e ele vai pontuando as palavras em hebraico e aramaico, tá? Então, também é importante você saber um pouco de aramaico, porque o Zohar, né? O Zohar, ele foi escrito em aramaico. Tá? Então, quando o rabino está dando o curso e ele fala uma palavra em hebraico, você sabe que ele está se referindo à Torá. Quando fala em aramaico, está se referindo ao Zohar. Então, aqui tem a linguagem da doação e aqui tem a linguagem do recebimento. Então, é importante. É uma mecânicazinha que os irmãos acabam pegando. Mas preste atenção, nada é difícil, porque você entra na CPTM,
e você vê pessoas que você acha que não sabem escrever nem ler, não é isso? E estão com Samsung última geração na mão. Então, se o camarada consegue entender um iPhone, ele consegue entender o Zohar e a Torá. Né? Não é verdade? Estrangeiros, né? Às vezes chinês que nem fala a nossa língua, estão aqui, estão com iPhone, não. Isso é verdade. Tá? Bom, então, muito bem. Vamos, então, entender essa palavra Melech, essa palavra rei. Então, você chega na Igreja Católica, o que eles vão dizer? Jesus é o nosso? Rei. Né? É isso? Jesus é o nosso rei. Aí, o Pelé é o? Rei do futebol. Isso. O Roberto Carlos é o? Rei da música. Quem é o rei sertanejo? Mas tem um rei sertanejo. Né? Porque a turma vai inventar. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Tá? Então, existe essa ligação, né? Entre aquilo que é muito bom, né? Obrigado, Rocha. Aquilo que é muito bom e aquilo que a gente vai dar o nome de rei, de Melech, né? Então, vamos entender. Pergunta para o Rocha, para o mestre Pedro Paulo, mestre André e companheiro Ari. Como é que se escreve Melech em hebraico? Men. Começou bem. Men, tá certo. Men. Fecha aqui, ó. Dá um zoom aqui. Men. Tá, vamos lá. Melech. Então, men. Depois. Lamed. Aqui, ó. Lamed. Tá. E depois. Eret. Depois Ret, né? Que é o Razinho, né? Que é esse. É esse daqui. RR. Tá? Que nós vamos chamar. É o Raf, né? Raf. Tá? É o Raf. Então, Melech é escrito com 3 letras. Lembrem-se que os Alefs, né? De Melech, né? Tem 2 Alefs. Aleph pode ser A, E, I, O, U em hebraico, né? A menos da pontuação maserótica que está aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, está dando para ler aqui? Eu dou um fechamento. Tá, então, isso aqui é o que está no livro de Shemot, né? R-E, Axé, R-E. Como eu devo dizer ao faraó quem me mandou? Então, aquela visão que ele tem na sarça ardente, vai dizer R-E, Axé, R-E. Sou aquele que sou, serei aquele que serei. Tá? Então, R-E. Então, esses sinaizinhos aqui embaixo, aqui é um Aleph, tá? Mas tem 3 pontinhos, então você vai pronunciar como E. E-R-E. Tá? E-R-E. Tá? Mas isso não vem ao caso. O caso vem assim, ó. Então, a origem da palavra Melech, qual é a origem da palavra Melech? Esse men vem de Moar, que é mente. Tá? O L vem de Lev, de coração. E o Kaf, né, vem de Kaved, que são as partes íntimas do homem, né, que são também chamado de fígado. Tá? Então, eu fiz esse quadrinho aqui, vê se dá para ler direito. Aí. Isso. Tá ótimo. Tá dando para ler bem? Perfeitamente. Tá? Ok? Tá? Vocês entenderam, irmãos? Tá? Isso daqui é rei. Melech em hebraico, tá? Então, a quem eu estou servindo hoje, no dia de hoje? O vitriol, ele não é feito assim, o mundo, no mundo, não. O vitriol é feito no momento, no dia. Você vai para a câmara de reflexão e você se concentra na câmara de reflexão, naquele dia, naquela hora e naquele momento. Eu escrevi um artigo sobre momentos, não foi?
O momento que existe é hoje. Né? Irmão segundo vigilante, que horas são, né? Foi essa semana que saiu sobre o tempo. Sobre o tempo, então. É importante vocês lerem esse artigo também. Sobre o tempo do não tempo. Exatamente. Né? Então, eu faço o vitriol. Eu vou para a câmara de reflexão. Aonde eu estou? Eu estou na câmara de reflexão. Fazendo o quê? O meu vitriol. O que é fazer o meu vitriol? É me interiorizar, buscar a quem eu realmente estou servindo, porque quem é que serve a Hashem? Ninguém. É difícil, porque tem essa... Totalmente, porque tem essa luta, que é uma luta natural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, vave vertical. A nossa semelhança o façamos, vave horizontal, tá? Então, essa aposição, não é oposição, essa aposição é essa eterna briga. Meus desejos de servir ao meu prazer e o desejo de servir a Hashem, o meu Criador, tá? Então, eu estou no tempo do não tempo, dentro da câmara de reflexão, fazendo o vitriol, buscando aquela pedra oculta que está dentro de mim, para eu poder me retificar. E qual é a expressão que o maçom usa para retificar essa pedra oculta? Qual é? Pô, gente, vocês não estão respondendo nada hoje. Qual é a expressão que o maçom a pedra usa? Bruta? Lapidar a pedra bruta, gente. Ocultem, lapidem. Tá, né? A pedra vai ser lapidada, tá? Ok? O que você bota assim em cima do defunto? A lápide, então, uma pedra, que lá está escrito. Vai dar alguma orientação para ele passar por esse vale da estranheza. Porque às vezes o cara vai para o vale da estranheza e sai de lá nunca mais. Tá? Fica perdido. Né? Fica perdido lá. Rest in peace. Entendeu? Então, vamos lá. Essa é a questão, né? Então, o men de Meller, ele vem de Moa, mente, tá? O men de, olha aí, Pedro Paulo. Ou você segue aqui ou segue lá. Olha aqui. Tá olhando? Tô olhando. Tá. Não, mas, olhando você pode estar, mas tá vendo? Isso. Com então. certeza. Ok. O men. Que é o men. O men vem de Moa, mente. Mente, tá? O lamed vem de leve. Coração. Então, o que nós falamos no ritual de Pessa? Passai, leve naqui, coração leve. O que nós falamos lá no Oriente, no Carral? Isso ele está falando lá no Ocidente. E no Carral, o que a gente fala? Passai, leve tarroa. Passai, coração puro, purificado, né? Tahar, né? De purificação, tá? Passai para a purificação. E o kaved, né? O kaved é nossas partes íntimas. Então, o rei é aquilo que coloca a sua mente acima do desejo das suas entranhas. Acima do seu coração, acima de tudo. Acima das entranhas. Das entranhas. O coração é o sentimento, quer dizer, coloca a sua cabeça acima das emoções e de suas entranhas. Desejos, tá? né? Isso aí é o rei. Então, por exemplo, quem segue, né, aí esse pessoal que hoje está aí lá em São Bernardo com o Lula, ali não é Meller, né? Ali não tem nenhum Mellerim, ali não tem reis, né? Que está todo mundo fazendo ao contrário, né? Então vamos ler a palavra Meller ao contrário? A palavra Meller ao contrário, como é que se lê? Kaf, Lamet, Men. Como é que se lê? Kelim. Tá? Kilem. O que quer dizer Kilem em hebraico? Nojento. Peçonhoso, né? O que é uma cobra para vocês? A cobra é um animal peçonhento. Então, Kilem, lendo de trás para frente o rei, é uma coisa peçonhenta. Tá? PT, aí, tá dizendo uma coisa que faz mal. Uma coisa que faz mal, uma coisa ruim. É o contrário, é aquele que ao invés de fazer com que a mente seja mais que as entranhas, os desejos das entranhas. Exatamente, mestre Pedro Paulo. Ele é dirigido pelos desejos da carne.
Totalmente, ele é carnal, sabe? Então, o camarada acorda e diz, muita vontade das costelinhas do Outback. Né? As entranhas tá dominando, tá em cima. Claro. Tem gente que diz que é o pau de baixo que rege a cabeça de cima, né? Tem. Não tem isso? Fala aí. São as costelinhas e... Por exemplo, às vezes, outro dia eu tive um problema no supermercado lá com o Roche Lucas, né? Muito embora a moça fosse muito educada, a moça chegou e falou, aí nós resolvemos o problema, tudo direitinho, né? E ela falou assim, porque eu também, quando estava grávida, não foi? Tive um problema assim. Aí eu olhei para a mulher e eu falei, quem é que engravidou essa mulher? Você entendeu? Porque tem umas mulheres que você vê grávida no metrô e na CPTM, que você diz, o cara tem que ser corajoso para encarar aquilo, não tem? Tá? Por exemplo, você vê aí a turma, né? Passa aí o carro vendendo, né? Blá, 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 blá. O cara vende na marmita buchada de bode. Quem é que encara uma buchada de bode? Sarapatel, né? Mas tem gente. Calor desse aqui, não é verdade? Calor que dá, tem muita gente que essa hora está se encaminhando no restaurante para comer feijoada. Feijoada, num calor de 40 graus, não é? Então, isso é regido pelo seu quilem, pelo seu interior. Ideia, né? Agora, entendeu? Irmão, vocês estão entendendo? A nossa semana do vitriol, do Visita Interior e Terra, para retificando-se em vienes oculto em lápidem, né? Essa nossa semana, ela é importantíssima, porque nós fazemos essa pergunta: a quem eu estou servindo? E não é um Meler, é um Quilem, porque só há um Meler, Hashem. Tá? Vocês entenderam? Quem é o Quilem? Quem é o seu Quilem? Né? Então hoje lá no ABC a turma está lá, o Quilem Lula, né? Não é isso? Djalma Diniz, bastante pedagógico. Bom isso, hein? Bom isso. Tá? Muito bem. Então, aqui agora, irmãos, posso dar o próximo passo? Vocês entenderam o poder do hebraico? Tá? Por isso que é importante, por isso que o que a gente estuda é importante, tá? Porque agora vocês já vão andar pela rua sabendo, aquilo ali não é um rei, é um quilem. Tá? Ok? Então, por exemplo, agora nós vamos entrar em Copa do Mundo, né? Então todo mundo vai querer imitar o corte de cabelo do Neymar. Não, do Neymar, não é? Do Neymar. Que é um quilem, né? O quilem vai ser o corte Vai do se tornar Neymar, um quilem. Né? Então, o próximo quilem é o Neymar, né? Então, até o filho dele é bonitinho, você viu? É lourinho lá, né? Do McDonald's, né? Ele é do McDonald's, vestido de McDonald's. Agora, a comida do McDonald's é o quê? Quilem. Você entendeu? Então a gente já começa a dizer assim, para imitar o quilem Neymar, eu tenho que comer no McDonald's. Você já está se intoxicando. Porque no mesmo lugar que tem McDonald's, tem uma banca de fruta que você pode ir lá comer uma banana, pegar uma tangerina, comer uma pera, né? Mas nós não fazemos isso, né? No McDonald's é só químico processado. É tudo só... químico, Você já viu eles fazendo as folhas de alface quimicamente? Ah, é? É. Folha química de alface, um negócio incrível. Tá muito bem. Então, irmãos, agora nós vamos entrar, vamos assim dizer, no verdadeiro estudo, hein? Agora nós vamos entrar no verdadeiro... Quantos minutos já tem aí para o meu? 42 minutos. 42? Para regular aqui a velocidade do que eu tenho que fazer. Então, essa é a semana que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a semana de questionar o nosso livre-arbítrio. A semana do vitriol para o maçom cabalista é a semana onde a gente questiona o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é fazer aquilo que eu quero fazer? Alguém é livre para fazer tudo? Não. Ninguém é livre. Nem mais andar na marginal a mais de 50 você pode, tá? Então, esse é o exercício do livre-arbítrio. E o que é o exercício do livre-arbítrio? É o exercício do Meler Quilem. É o exercício de mente e decisões racionais. As minhas decisões, nesse último ano, têm sido vindo da mente pela razão, pelo estudo.
eu tenho estudado o Tânia, para saber do Vav vertical. Esses são os livros que nós estudamos a nível de Torá, né? A nível de Torá, né? Reflexões da Torá, né? Esses são os livros que nós estudamos todo sábado, né? Como referência, muito embora eu traga muita instrução em Midrash externa, né? Tá? Então, essa é a primeira pergunta que nós fazemos, tá? O matzah para nós, o pão sem fermento ou pão não fermentado, para o maçom, não existe o problema do fermento, do hametz. Não existe o problema do hametz, tá? Para nós, o matzah está em nós a nossa soberba. O que eu estou fazendo contrário a Hashem, mas porque eu quero festejar, eu quero agradar ao meu kilem, tá? Isso é o matzah. Tá? Então, matzah para nós não é aquilo que o fermento em si, né? Tem o fermento, flashman, que você compra em potinho, né? Fermento flashman. Não é o fermento flashman. Para nós, matzah é aquilo que está fermentado. O que está fermentado? O pão está fermentado, né? Incha, né? Nós já vamos falar disso, né? Nós já vamos falar nisso, tá? Então, esta é a semana onde nós fazemos essa pergunta. E aonde está no nosso telhamento essa questão do vitriol, essa questão do matzah mitzvah. Mitzvah é ordenança, tá? Ordenança. Então, o maçom cabalista, ele faz o juramento sobre as 613 mitzvot. Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. Então, o maçom cabalista, na sua iniciação, ele faz a leitura, o estudo e a meditação em Deuteronômio 28, tá? Mitzvah, tá? Aonde está? É feita a pergunta para ele. O que você fala da loja que você veio? Então o maçom vai responder: levantam-se templos a virtudes e cavam-se masmorras ao vício. Ok, cavam-se masmorras aos vícios. Mas para você cavar uma masmorra e enterrar o vício, qual é a primeira coisa que você tem que descobrir? O vício, o quilemo. O que eu vou tirar? Você entendeu? Sabe? Vou cavar pra quê? Então fica esse monte de Men in Black aí da maçonaria, né? De forma decoreba falando telhamento, sem saber do que se trata. Telhamento trata disso que está aqui, tá? E aí ele vai... Qual é a próxima pergunta, né? O que você quer aqui da minha loja, né? Aí o maçom vai responder: vencer minhas paixões. O que é vencer paixão? Faraó. Vencer paixão é você não ser quilemo. Não é você ser dirigido pelo seu interior. É você ser dirigido aqui para cima. Então, esse topo daqui, ele engloba duas passagens do telhamento, tá? Muito bem. Aí, nós vamos entrar nesse grande vitriol da semana. Qual é o grande vitriol da semana? Tá dando para ver bem aqui, irmão Pedro? Acabei de dar zoom aqui. Ah, é? Nós vamos ver, essa semana, nós vamos lutar entre o nosso ego e o nosso id, para usar uma terminologia de psicólogo, tá? Mas o que vale não é isso. O que vale é o que nós somos e o que nós desejamos, tá? Então, por exemplo, você é um maçom, dito maçom, se veste de maçom, vai à sua loja, fica em pé e a ordem, faz tudo aquilo, aí depois sai, toma um porre de idreia, você é maçom? Não. Não. Por quê? Porque o que você não é o que você deseja ser. Ah, mas é difícil parar de fumar. Ah, mas é difícil largar o sexo desregrado. Ah, mas é difícil não ser invejoso. Ah, mas é dificílimo não querer já ser exaltado, mesmo sendo um ignóbil aprendiz. Porque ninguém entra para a loja com o conceito de que nós somos eternos aprendizes. A pessoa entra na loja para dizer: eu já nasci mestre. Como vem muitos. Não é?
Eu já nasci mestre. Aí quando o camarada chega lá, vê o que tem que estudar, quanto tempo demora para ir a mestre, etc., desiste da nossa loja, mas não de outras, porque tem loja aí que você paga e leva avental. Sabe? Porque presta atenção, o que nós somos versus o que nós desejamos, né? Quer dizer, o camarada vai lá e compra uma carteira de motorista. No Brasil, existe alguma carteira de motorista que tenha sido comprada? A maioria. Tá todo mundo rindo. Por quê? Porque você quer comprar. Na tua cabeça, você é quilombo, você é entranha. Qual é a entranha? A entranha é que você não quer fazer o curso, você não quer aprender a dirigir, você não quer dirigir com cautela, não é isso? Você não quer fazer nada disso. Já nasceu sabendo. Você quer dirigir igual um Australopithecus afarensis, né? Sai correndo na floresta e dá um tapa na cabeça do bicho. Aí come o bicho. Depois, até inventar o fogo, diz os nossos sábios que foram 2,5 milhões de anos. Caramba. Entre o primeiro Australopithecus e a invenção do fogo. Invenção do fogo no seguinte sentido: fogo controlado. Porque eles ficavam olhando para o céu para ver onde caíam raios à noite, aí depois iam até lá para procurar naquele fogo animais que estavam eletrocutado. Eletrocutado não, estava assados, né? Assado, né? Quer dizer, mesmo há 2,5 milhões de anos atrás, o Australopithecus afarensis já tinha a ideia de que ele era capaz de ingerir mais proteínas em uma carne assada do que em uma carne crua, tá? Interessante isso, né? O homem sempre teve esse... Quer dizer, o VAV vertical, o espírito, estava meio que fora, né? Vai lá, corre atrás do fogo, caiu um raio, né? Dava essa orientação, mas não era introspecto nele, né? Tá? Então, esse é que é o grande problema. Somos e desejamos. Eu quero minha carteira de motorista. Quanto custa? Essa é a pergunta. A pergunta não é, eu quero minha carteira de motorista, mas qual é a melhor autoescola? A que melhor ensina? Quem é que faz isso? Ninguém faz. Mesma coisa na maçonaria. Já nasci mestre. Aí o cara chega para a entrevista, o que é que ele diz? Pô, eu me sentia já pequenininho como mestre maçom. Não, mestre maçom. O camarada entra na loja com avental de aprendiz, ele fica envergonhado. Tem uma mensagem que não é? maçom. Hã? Eu nasci para ser maçom. Eu nasci para ser maçom, mestre maçom. Tem uma mensagem que chegou na página que eu até deixei de responder, que foi uma pessoa que disse o seguinte: boa tarde, meu nome é X, sou o único profano com a capacidade intelectual possível para ser mestre maçom grau 33. Tá vendo? Preciso ser aceito. Olha só. Tá? Então, existe o conceito, esse conceito do que somos e do que desejamos, tá? E isso a gente vai discutir internamente conosco mesmo. Vitriol é um exercício standalone, né? Você vai estar sozinho na câmara de reflexão. Enquanto que o estudo da Kabbalah, o estudo dos mestres, o estudo na câmara do meio é um estudo em grupo, Beit Shiur, como a gente se reúne aqui. A nossa Beit Shiur é para 5 mestres, tá? Mais uma guide, tá? Muito bem. Aí, aqui nós colocamos essa grande questão, que é a questão do querer razão e a vontade vícios, que nós acabamos de ver que está dentro do nosso telhamento, tá? Então, aqui é a discussão do telhamento, querer razão, vontade vícios, tá? Então, você está querendo enterrar os seus vícios, tá? E você está querendo ser dirigido pelo Meller, pela razão, tá? Então, aqui está o lado da racionalidade, eu sei, e aqui o lado da amalicidades, né? A alma animal. Tá? Aqui está o lado das mitzvot, dos mandamentos, Deuteronômio 28. Irmãos, meditem esse final de semana, Deuteronômio 28, você entendeu? A versão na King James, ela é ótima, tá? E aqui estão os instintos animais. Muito bem. Aí, irmãos, vamos entender esse equilíbrio. Tem um equilíbrio. Eu posso deixar de ser animal? 100% não. Não, eu não posso deixar de ser animal nunca. Nunca. Se eu deixar... Animal tem fome? Tem. Qual é o animal que não tem fome? Nenhum. Todo animal tem fome. Eu posso deixar de ter fome? Não. Não. Senão eu morro. Eu morro.
todo animal sente vontade de um abrigo? Sim. Passarinho faz ninho, os lobos fazem tocas, né? As raposas, né? Tem tocas, os tatus fazem buraco, né? Todo animal busca um abrigo. Eu posso deixar de dar a bombada sexual? Não. Algum animal deixa? Também não. Não, ele fica louco atrás da fêmea, não é isso? Por quê? Preservação da raça. Se a gente imagina se todo o planeta virasse gay, todo o planeta virou gay, a raça humana acabou. Ou não é? Mulher com mulher e homem com homem, não vai mais ter raça humana. Acabou. Não é verdade? Então não pode. Então, não é certo. Ok, tem os gays aí. Os gays é problema do gay. A Torá abomina, mas tudo bem. O cara tem o livre-arbítrio. Lembre-se que o livre-arbítrio é a maior força do universo. Né? O camarada quer ser gay, é problema dele. Mas não é correto, porque se todo mundo for gay, no limite, né, quando n tende a infinito, né, se todo mundo for gay, acaba a raça humana. Tá? Então, nós nunca podemos deixar de ser animais. Nós sempre somos animais. Tá? Agora, pelo outro lado, nós podemos abandonar o fato que nós temos um espírito em nós? Não, nós não podemos. Porque nós temos o espírito em nós. Por quê? Porque a gente olha para o mundo e a gente... Pô, quem criou isso? O cachorro não está preocupado em quem criou a árvore. Ele vai lá e mija. O macaco não está preocupado em quem criou a bananeira. Ele vai lá e come. Não é verdade? Nós não. Nós não só estamos preocupados em buscar o Criador, como nós deveríamos, eu não sei se todos estão, deveríamos estar preocupados em melhorar a criação. Porque a criação nos foi dada de forma inacabada para nós terminarmos a criação. Tanto assim que os judeus, né, eles fazem lá circuncisão, né? O quê? Ele termina a criação do homem, tirando a carne excessiva. Em Israel, se for ver no mapa, é um pontinho verde no deserto. É, um pontinho verde. No deserto. Então, muito bem. Aí, o que acontece? Qual o órgão que regula, já dei a dica, hein? Qual o órgão que regula o equilíbrio do homem? O ouvido. A orelha. Não é a orelha. Não é a orelha, é o ouvido. Orelha, você pode não ter orelha e ter ouvido. Ouvido. Tá? Tá? Então, é a audição que dá, quer dizer, o conceito da audição dá o equilíbrio ao homem. Como é que se fala ouvidos em hebraico? Chama. Não. O verbo chamar é o verbo ouvir. Como é que se chama ouvido em hebraico? Ousem. E como é que se chama balança, equilíbrio, ter equilíbrio, pessoa balanceada? Como é que se chama? Izer. Então, ouvido e equilíbrio em hebraico tem a mesma raiz. Ou seja, sem ouvidos não há equilíbrio. Ou seja, se você não ouve a boa palavra, Você é uma pessoa desequilibrada. É claro. Se você... O que diz o primeiro salmo? Salmo número 1. O que diz o primeiro salmo? Ó, aí, vive de branco agora. Primeiro salmo, gente, dois pastores aqui. Primeiro salmo, roda de escarnecedores. Pô, você senta na roda de escarnecedor para quê? Para falar de boas coisas? Não. Então o desequilíbrio, a roda de escarnecedores, ela representa o desequilíbrio. É a falta de Izé, o ousem zará, o mal ouvido. Entendeu? Salmo número 1. Outro dia me perguntaram aí, pô, professor, eu estou nessa dificuldade aí, me recomenda um salmo. Eu disse, o salmo número 1. Número 1, o cara reclamou, o cara não queria o número 1. O cara queria um outro número, 138, sei lá o quê. Inclusive, essa semana é o salmo 147, né? Vocês estão fazendo? Não, né? Não. Mas deveriam estar, porque eu mandei para vocês, não foi? 144. Ah, 144. É a série 140, né? Muito bem. Então,
Na maçonaria cabalística, o IZ, a balança, esse equilíbrio, vem como? Como é que nós somos pedagogicamente instruídos na maçonaria para ter esse equilíbrio? Ouvido. Não é pelo ouvido. Não é pelo ouvido. Como é que nós somos instruídos a ter esse equilíbrio? Gente do céu. Eu vou reduzir, todo mundo aprende isso. Você entendeu? Pelas ferramentas. O que as ferramentas indicam? O prumo indica o quê? Mestre, eu estou no plumo, mas eu quero ser torto. É isso? Não, eu estou torto, eu quero estar no plumo. Sabe? Meus passos não estão corretos. Eu tenho que esquadrar meus passos. Você entendeu? Dentro desse círculo, mestre, eu não posso mais errar. Né? Mestre, eu estou sentindo que a casa está balançando, a casa vai cair. O que você põe? O nível. Então, essa forma pedagógica, eu acho que essa foi a grande sacada da maçonaria do século XVII. Foi a grande sacada de pegar realmente a Kabbalah, quer dizer, pegar o Zohar e olhar para o Zohar e olhar para aquelas ferramentas daqueles pedreiros operacionais, né, que ficavam ali desbastando a pedra e etc., e fazer essa associação. Quer dizer, pegar um livro que é de difícil estudo, o Zohar é difícil de estudar, o Humash é difícil de estudar, porque eu sempre digo para vocês que só tem duas formas de estudar a Taná, a Bíblia, como os rabinos estudam e errada. Né? Então, se você está estudando conosco, você está estudando de forma certa, porque nós não temos opinião, nós temos posição. Então, tudo que a gente fala está relacionado a algum sábio. Tá? Então, essas ferramentas são importantíssimas. Ó, ali nós temos o compasso, o esquadro e o plumo. Tá? O plumo. Então, você chega e diz, meu irmão, você tem que se aplumar na vida. Né? Ninguém chega para uma pessoa aplumada e diz, irmão, você tem que desaplumar na vida, ser muito certinho. Começa a comprar carteira de motorista, começa a dar bola para o fiscal. Olha, a falta do uso das ferramentas maçônicas no Brasil deu ao Sérgio Moro todas as sentenças. Porque se não houvesse o Quilem, não haveria necessidade nem de polícia. Né? Nem de polícia. Vocês entenderam? Irmão, a instrução está importante para vocês? Sim, senhor. Tá? Aí está tendo opinião aí no Face? Eles estão pedindo para o senhor falar sobre os rituais, depois... Não, isso eu não vou falar, não. Quer aprender sobre rituais, vai na loja. Tá? Então, muito bem. Então, isso aí é o nosso esse conceito do equilíbrio, tá? Então, o que eu vou recomendar aos irmãos, né? Que os irmãos estudem esse final de semana Deuteronômio 28, Romanos 6, Passuk, né? 8, e 7, Passuk 5, tá? Por quê? Vocês têm que, esse final de semana, trazer na cabeça que a lei é boa, tá? O importante é você conseguir achar o matzah e transformar em mitzvah. Isso é que é o importante de vocês fazerem de hoje, Shabbat, para amanhã, primeiro dia da semana, tá? Pegar o matzah e transformar em mitzvah, tá? Muito bem. Então, o que a matzah nos ensina? A primeira coisa que a matzah nos ensina é lutar contra a nossa natureza. Lutar contra o Quilem. Você não vai lutar contra o faraó. Você vai eliminar o faraó. Tá? Porque se você for lutar contra o faraó, você perde. Você não vai para um motel com uma tremenda de uma mulher e dizer, nós não somos casados, eu não vou fazer sexo. Pô, você já está lá mesmo. Não é verdade? E o sexo não é um desejo do corpo? Pô. Então, o faraó, você não vai lutar com o faraó. Você vai eliminar o faraó. Você não vai ao motel com a mulher. Você entendeu? Muito bem. O Matzah nos ensina
a lutar contra a natureza. E como ele nos ensina? Eu tenho falado isso nos vídeos, porque a gente faz agora um vídeo por mês, né? Dá só um vídeo por mês que fica no Face, no YouTube, né? Então, eu tenho falado o quê? Eu tenho dito sobre a nossa natureza. Então, o mestre Pedro Paulo, vocês depois perguntam quais são os vídeos que está no canal do YouTube, tá? A matzah, né? O pão ázimo, qual é a característica do pão ázimo? Sem fermento. Não é sem fermento, eu já falei que não é sem fermento. Ele não fermenta. Ele não fermenta, quer dizer, quando vai fazer 18 minutos e vai fermentar, o que você faz? Retira do fogo, tá? Então, vai contra a natureza. Qual é a natureza da mistura água-farinha? Fermentar. A natureza da mistura água-farinha é fermentar. Então, você retirar antes do fermento é lutar contra a natureza. Ah, então, quando eu tiver lá a ponto de bala, eu não vou na bala. Não, você não pode ir nessa. Você não pode se entregar ao faraó, porque o faraó vai te fazer comer a matzah. Ah, não, mas 1 minuto ficou, agora já fermentou. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, a primeira lição. Agora, o que eu venho dizendo para vocês desde o vídeo sobre a construção do Mishkan? Porque nós temos um vídeo sobre a construção do Mishkan, sobre o templo. O que é a nossa augusta e respeitabilíssima loja simbólica, né? Eu tenho um vídeo sobre isso. Hashem, ele fez daquela forma porque tudo ali são elementos pedagógicos, tá? Então, o matzah é um elemento pedagógico. E qual é a pedagogia número 1 do matzah? Nos lembrar que nós temos que lutar contra a nossa natureza. Se você não lutar contra a sua natureza animal, você vai ser governado pela natureza animal. Você entendeu? Pega lá o tal do Gedel Vieira Lima. Pô, o cara, depois que ele roubou 5 milhões, ele teve que alugar um apartamento, pedir emprestado, né? Um apartamento, para guardar 52 milhões em dinheiro lá dentro. Pô, ele ia todo dia. Hã? Ia lá constantemente. E ele ia lá toda hora. As pessoas já achavam estranho, né? Até que ele contou o dinheiro, quer dizer, os polícias federais acharam a impressão digital dele, do assistente dele, em todas as cédulas. Isso é incrível. Ele se entregou totalmente à ganância, não é verdade? Ele nos ensina também sobre a humildade, tá? A humildade. Como está representado a humildade na matzah? Lembre-se, são elementos pedagógicos. Irmãos, vocês têm que começar a olhar o mundo e fazer associações e simbolismos de forma instantânea mental. Eu nem estou falando para vocês irem a nível de SOD, tá? Pô, eu olho para aquilo, aí já faço pardês, aí já sei o que é Pissar, Remes, Drash e já subo para SOD. Não, eu não estou pedindo que vocês vivam na mente dos sábios, mas vocês têm que viver numa mente de maçom. A mente de maçom, ela é associativa e ela é alegórica. Isso tem que ser automático em cada um, automático, tá? Então, como na matzah está representada a humildade? Farinha? Olha, eu falei tudo isso para dar tempo para vocês pensarem. Como está representado? Farinha? Não é a farinha é o pão. Não, ele não está inflado. O que é o soberbo? Cheio, fininha, a moça tá fininha. Ela não inchou. Você entendeu? Então, o que é o soberbo? Hoje é aquele cara espaçoso. Que... Tá cheio de si. Cheio de si, é o cara, né? É o cara. É o cara. É aquele pão cheinho. É, o pão cheio, né? É o Lula, cheio de ar, né? É o Lula, né? É o Lula alguns anos atrás. É o Lula alguns anos atrás. Aí, ó, o mestre Pedro. Por isso que ele é primeiro vigilante. Que ele tem essas observações sábias. O Lula, há alguns anos atrás. Ele era o rei da cocada, não era? Soberbo. Né? Soberbice, O Barack inchadão. Então, o Barack Obama falou assim, esse aqui é o cara. Falou, né? Se encontrou lá na Europa. Ó. Esse é o cara. Todo inchadão, né?
Então, é a soberba, é o ar. Tá? Então, o pastel de feira, né? Pastel de vento. O pastel de feira, o pastel de vento. O pastel de feira, quando você morde, pode até queimar seu rosto, né? Porque o ar está tão quente ali dentro ainda, né? Que não pode queimar os lábios. Tem um pastel sem vento, né? Que era desse tamanho, assim, cheio de recheio. Mas não tem recheio nenhum, né? Não, é cheio mesmo, não tem espaço para ar nele. Ele é recheado de ponta a ponta. Mas que pastel é esse? Chamado pastel sem vento. Sem vento. Pastel sem vento. Eu conheço pastel de vento, que é o contrário, só a massa. Eu acho que todo mundo vende aí pastel ventania, né? Gente, preste atenção. O vitriol é muito importante, porque para a gente fazer essa pergunta, a quem eu estou servindo, quem é o Kelim que eu tenho que tirar, porque Meller é o grande arquiteto do universo, tá? Nós temos que fazer essa pergunta: qual a nossa realidade? Em que realidade nós estamos vivendo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual o maior exemplo de falta de realidade que a gente tem aí pela rua? É uma pessoa sem condições andando com um celular de 10 mil. Exatamente, o uso do cartão de crédito. O uso do cartão de crédito é incrível, porque já começa quando o cara joga aquele Platinum na mesa, né? Não é isso? E ele usa o que ele não tem. Ele paga com o vento do banco. Aí depois o que o banco faz com ele? Creu, né? Tá? Então, essa é a pergunta da humildade. Nós já vimos a pergunta de lutar contra a nossa natureza. Qual é a pergunta de lutar contra a natureza? Será que são as minhas entranhas, o meu quilim, né, que está me guiando, sabe? Será que eu estou realmente... Porque tem gente que vai para o restaurante, como é que sai do restaurante? Sai acabado. Chama um táxi que eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Chama um táxi eu não consigo andar, não é isso? Tá? Então nós já vimos isso aqui. Agora, a humildade, o Matzah nos ensina a humildade, no sentido de qual a nossa realidade. Tá? Eu tenho condições disso, tá? Isso está dentro da minha realidade. Isso é muito difícil de fazer. Tá? Por isso que o Eterno, no livro de Bemidbar, que é o próximo livro do Rumash que nós vamos estudar, ele bota Moshe e Aaron para contar tudo. Eles contam tudo. Eles contam todo mundo. Você entendeu? Porque nós temos que contar na vida para saber a nossa realidade. Você não pode imaginar. Extrato bancário. Eu devo ter... Quantas vezes eu ouvi isso na fila? A mãe pergunta para a filha assim, mas dá para a gente comprar? Dá, mas aí deve ter no banco. Quem já não ouviu isso? Não, tranquilo, isso deve ter no banco. Quem já ouviu isso? Ou já não falou Pô, isso? você é de banco, não é? O cara, quando senta na sua frente, o que você olha para ele? Esse cara não vai conseguir me pagar, não é isso? Já desconfia. Então isso é muito importante. A terceira... Ou muitos falam, cobre o cheque aí que daqui a pouco eu levo. Cobre o cheque aí que daqui a... Ó, tá vendo? Cobre o vento aí. Faz um vento, venta para mim aí, que daqui a pouco eu vou aí com um plumo. O plumo dele são plumas. São plumas. A Dilma queria ensacar o vento. A Dilma, né? Esse é clássico. Ensacar o vento. Da ex-presidente, Tinha né? que ser, né? Quando ela falou da energia eólica, né? O grande problema da energia eólica é que a gente não consegue guardar o vento, né? Isso aí. Então, a verdadeira liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? Qual é a verdadeira liberdade nesse exercício? Eu só serei livre e aceito, porque você, em inglês, como é que se fala? Dark Mason ou Freemason? Freemason. Obreiro livre, não é isso? Então, antes de Mason, você é o quê? Livre. Free. Você é Freemason. Então, antes do Mason, você é free. Você é livre. Então, mas como é que você é livre? Você é livre servindo ao Meller e não servindo ao Kilem. Porque em você está Meller e está Kilem. Tá? Isso é muito importante. Tá? E o quarto é a questão da
ritualística, tá? A verdadeira aflição e redução. Então, o que acontece? A ritualística é importante na maçonaria? É importante. Porque ela dá o sincronismo na loja, tá? Então, para o venerável poder abrir a loja, ele lança a palavra. Então, é pela palavra que ele abre a loja. Irmãos, ajudai-me a abrir a loja. Tá? Então, pela palavra ele abre a loja. E pelos passos esquadrados, a loja entra em sincronismo. Tá? Por isso que não pode um irmão anda para cá, outro anda para lá, um cruza, não. Tudo anda de forma sinodestra. Agora, por que a forma sinodestra? Porque eu andando no sentido horário, né? No sentido horário, sinodestra, tá? Eu estou apontando sempre para o centro da loja. E o centro, o que tem no centro da loja? O livro da lei sagrada. O livro da lei sagrada, a Torá está no centro da loja. Então, o que significa? Que para eu ser livre e aceito, esquadrando aquela loja, eu tenho que estar sempre apontando para quem? Para o Meller, para o grande arquiteto do universo. Por isso que quando eu digo En od milvador, Kodesh la Adonai, não existe nada além dele, vocês dizem a glória do grande arquiteto do universo. Tá? Nós, irmãos, falamos em loja, nós fazemos a ritualística bastante em hebraico, tá? Porque lembre-se que as nossas origens são origens anglo-saxônicas, tá? Então, só lembrando, então, a gente tem sempre que lembrar do que a gente viu, lembrar do que é real e jamais esquecer que nós estamos em um Oriente maçônico cabalista, tá? Então, o nosso principal objetivo, né, é realmente trazer esse Meller de forma visual, de forma sinestésica à nossa frente, para que a gente possa andar com a mão no ombro de Meller e não com a mão segurando nossas entranhas, tá? Essa é a instrução de hoje. Tivemos as perguntas que vieram, o senhor respondeu, só mais duas, se o senhor quiser responder. Qual? Augusto Fornari, como se defender das energias, falado no começo do vídeo. Das energias? Isso, das energias do Vale da Estranheza. Ah, do Vale da Estranheza. Aí ele deve assistir o vídeo, né? O vídeo do mês anterior, né? Que a gente explica isso lá, né? Mas realmente são energias. É muito interessante porque, na realidade, aqui no Brasil, a grande religiosidade brasileira, ela é ligada a essas energias do Vale da Estranheza, né? Exu, né? Pombagira, né? Sabe? Até quem não fala, isso aí parece um Exu. Parece um Exu encarnado, né? O cara... O brasileiro é assim, né? Eu quero acabar com a tua raça. Né? Aquela mulher tá com a pombagira. Aquela mulher tem pombagira, né? É aquela secretariazinha arrumadinha, gostosinha, que pega o patrão lá de 50 anos mais velho que ela, e ela diz, não tenho interesses financeiros nele. Não. Eu amo ele. Ele é lindo. Ele é amor da lindo, minha né? vida, eu amo ele. Eu sempre amei homens mais velhos, né? Amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Né? O caso do presidente? O nosso presidente, exatamente, Nosso presidente, tá? Nosso presidente é maçom, hein? Lá da Gillespie, ele, tá? Bom, muito bem. Então, você dá uma olhada nesse vídeo, que você realmente vai ver. É realmente um problema. Quando existe a decisão de encarnar, né? Que os espíritas vão dizer que essa decisão é única e que esse espírito será preparado para, encarnado, se tornar parte de um conjunto chamado alma vivente. Então, aqui é o animal, aqui está o animal, aqui está o espírito. A posição cria a alma vivente. Tá? Nós somos isso daqui. Tá? O Quilem e o Meller. Tá? O Vave horizontal e o Vave vertical. O Label Wolf, né? O Label Wolf, o nosso grande mestre Label Wolf, tá? E o Lightman, né? Ele nos coloca
dessa forma aqui. Dá para você fechar aqui, Pedro Paulo, para explicar ao irmão? Tá? Aqui, ó. Então, nós somos compostos de um VAV horizontal, que é o VAV animal, 1. Nós recebemos um VAV vertical, 2. que é o plano sutil, 2. A união de 1 com 2 gera o ponto. Então, nós somos um ponto, e o ponto é considerado como alma vivente na Kabbalah, tá? É a descrição do Zohar para a criação do homem. O que ocorre é o seguinte, é muito importante nós respondemos essa pergunta com algum cuidado, porque primeiro nós somos Vav vertical. Então, lá no livro de Bereshit, Sefer Bereshit, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança o façamos, aí o verdadeiro cabalista vai dizer que a terra fez o homem, é o primeiro façamos o homem, tá? E o plano espiritual disse, essa criatura aí dá para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Porque qual é o grande problema que existe no VAV vertical, né? Quer dizer, entre o Creator e o I, né? Foca aqui, Pedro Paulo. Entre o Creator e o I, qual é o grande problema que tem, tá? O Creator, ele é pensamento perfeito. Tudo está nele. Não há nada além dele. Só ele é ele nele mesmo e ele é a única realidade que existe, tá? O I somos nós, a criação, as plantas, os animais, os universos, as energias, energia escura, energia visível, invisível e etc. Aqui está imperfeição, tá? A única forma que você tem de consertar imperfeições é você colocar mais perfeição. Por exemplo, você tem uma água que está com gosto ruim. Você tem que misturar com muita água boa para aquele gosto desaparecer. Não é isso? É a mesma coisa, tá? Você tem que diluir o quilemo, né? Você tem que diluir o quilemo, tá? Então, esse processo de encarnação, nós cabalistas, tá? Nós entendemos que são por hordas, tá? Então, existe uma determinada camada, né? Nós dissemos que existem 7 esferas, cada esfera tem 125 degraus, cada degrau tem 613 mitzvot, 613 elementos de obediência, né? Então, o que acontece? Nós acreditamos que existem hordas que encarnam. Então, vem uma horda de cientistas nucleares. Então, tem o desenvolvimento da física quântica naquele período. Tem uma horda de encarnações de matemáticos. Aí tem desenvolvimento da matemática no História Calamitatum nesse período, entendeu? Porque existe uma coisa que a história aterraram, né? Antes de nós, teve civilizações. Após a nossa História Calamitatum, haverá outras civilizações. Nós estamos vivendo aqui. A nossa consciência, ela vai chegar a um easy, a um equilíbrio, né? Em 7 iomin, em 7 iomes, né? Verer, verborer, né? Quer dizer, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. Então, nós vamos passar por um tarde e manhã, no História Calamitatum, dito de 7 ciclos, de 7 ion, que uns vão dizer 7.000 anos. Então, nós estaríamos no ano 5.778, tá? Agora, já os espíritas, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que a encarnação, ela é única e independente, tá? Onde aquele espírito tem os guias que o preparam para aquela tarefa encarnada, tá? Não é a nossa linha, tá? E vai ter também a linha católica, que vai dizer que você encarna só uma vez, e se você não fizer direito aqui, você vai para o inferno, vai para não sei aonde. Nós não acreditamos nisso, tá? Respondeu? Sim, e a outra pergunta tem até a ver com o final que o senhor falou. É possível se programar para uma reencarnação? Opa, nós aqui estamos fazendo isso. Do Robson Rodrigues. Robson Rodrigues. Nós estamos aqui nos preparando para a próxima.
Tá? A próxima vem um pouquinho melhor. Para a próxima, exatamente, o Roche lembrou bem agora. Prestem bem atenção, irmão. Robson, né? Isso. Robson. O objetivo maior do maçom cabalista, né, dos nossos estudos, é criarmos, ainda em vida, né, nesse plano material e nesse nível de consciência que nós estamos, uma melhor versão de nós mesmos. Aqui não é por Roche ser o Maguide, o Maguide ser o Pedro Paulo e o Pedro Paulo ser o Ari, não tem nada disso aqui. Aqui nós buscamos a nossa melhor versão. Porque lembre-se do que eu acabei de dizer. Aqui está o Quilema, aqui está o Vave horizontal, o animal. Aqui está o Vave vertical, o Meller, né? Essa posição é que nos faz. Tá? Esses estudos nós fazemos na árvore sefirótica, né? Quando nós estudamos as 10 safiras, né? As 10 sefirotes, né? Da criação. Keter, Binah, Rokhma, Da'at, Gevura, Hesed, Tiferet, Yesod, né? Mahut, onde nós estamos, Hod, e etc. Tá? Então, sim, o nosso objetivo é nesta passagem que a gente tem, essa história calamitato, criarmos em nós, nesse momento animal e nesse estado de consciência, a melhor versão de nós mesmos. Está respondido? Respondido. Agradecer a Sueli Sampaio, que acompanhou, fez vários comentários, e ao resto dos irmãos. Ok, irmão. Então, Shabbat Shalom Mevorah a todos. Haverá um outro live e haverá um outro vídeo, se Hashem assim quiser e permitir, no mês de maio. Baruch Hashem a todos.